Olá, crianças! Como que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a professora Jeane e hoje nós vamos estudar a disciplina de História. Hoje nós vamos continuar com o projeto Consciência Negra. Respeito não tem cor, tem consciência. Nós vimos em aulas anteriores qual foi a situação de um povo livre africano que se tornou escravo através do povo branco europeu. Depois, nós vimos, através de histórias, sobre respeito e preconceito que não está com nada. Estamos na vibe de todos somos iguais. Estamos nessa vibe de amor e respeito. Agora, nós vamos ver isso aqui que eu fiz a pergunta na primeira aula. Vamos lá? Você sabe qual é a importância da cultura negra para a história do Brasil? Você sabe? Agora você já deve saber, mas nós vamos conhecer um pouco mais. Vamos lá? Mesmo sendo um povo forçado a vir para o nosso país, o povo negro trouxe sua cultura e sua cultura se massificou, se misturou com a cultura do povo indígena, com a cultura do povo europeu e transformou-se na nossa. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês um pouco através dessa caixa, que vai mostrar algumas imagens sobre as influências, sobre o que eles trouxeram para nós. Primeiro, essa imagem de uma representação de samba, que essa imagem fala do samba que foi introduzido aqui no período colonial pelos africanos. O samba, como é de origem negra, durante muitos anos, ele sofreu preconceito. Esse é o samba original do povo negro, mas que depois transformou no samba de roda e depois nas grandes festas que nós vimos no carnaval pela TV. Vamos lá para a próxima? O povo negro, quando eles estavam aqui, a sua religião era proibida. Somente a religião católica que estava aqui vigente no momento era permitido. Então, o povo ainda resistiu com a sua religião. E a mistura de todas as religiões, que tinham muitos povos, que tinham religiões diferentes dos povos africanos, surgiu o candomblé aqui no Brasil. Outra influência que é muito bonita e conhecida por todos é a capoeira. A capoeira é uma mistura de dança e luta. Ela foi criada pelos escravos como uma estratégia de defesa, porque também era proibido os escravos lutarem. Então, eles foram muito inteligentes, começaram a dançar e, através dessa dança, eles lutaram como forma de resistência aos senhores. Outra coisa que foi muito interessante aqui, influência no nosso país, é a língua. As línguas africanas, elas exercem tanta influência do modo de falar do povo brasileiro. Vamos conhecer algumas palavras? Talvez você conheça, talvez não. A palavra bagunça é de desordem, confusão, baderna, remexido. É uma palavra de origem africana. Banzé, que quer dizer confusão, barulho. Batucar, você sabe o que quer dizer? Repetir a mesma coisa insistentemente. Sim, é uma palavra de origem africana. Beleléu quer dizer o quê? Morreu, sumiu, desaparecer. É uma coisa que foi pro beleléu. Uma palavra de origem africana. Berimbau, arco musical, instrumento indispensável na capoeira. Uma palavra de origem africana. Caçula, o mais novo dos filhos ou irmão. Você usa muito a palavra caçula. Cafofo, quarto privado, lugar reservado, coisas velhas e usadas, a gente costuma dizer para se referir ao nosso lar. Cafuné, ato de coçar de leve a cabeça de alguém. Utilizamos muito falar que vamos fazer um cafunézinho em nossos filhos, nas crianças, e o que é que acontece? É uma palavra de origem africana. Então, crianças, aqui vocês podem ver a imagem de alguns instrumentos musicais que fazem parte também da cultura afro-brasileira, que os escravos, os negros, trouxeram para cá. O pandeiro, o agogô, que é esse instrumento que parece um cone e faz um barulho bem interessante. O atabaque, que é uma espécie de tambor. O reco-reco
e o berimbau. O berimbau é o mais conhecido por vocês da capoeira, mas esses outros instrumentos também são utilizados na dança de capoeira, que também é uma luta. Então, crianças, vocês viram através dessa caixa, que ele trouxe algumas imagens bem interessantes para a gente poder conhecer um pouco mais sobre essa influência negra e coisas do nosso dia a dia que antes a gente não tinha conhecimento ou começamos a conhecer um pouco mais. Agora eu vou apresentar para vocês esta bela mesa que tem essas comidas que eu amo, não sei se vocês aí de casa gostam, mas eu gosto muito. Que foi o quê? De influência também dos negros quando estavam escravizados na senzala, porque eles não tinham muitos recursos, vieram para cá sem nada, com a roupa do corpo. Então, chegaram aqui, eles tiveram que se adequar tanto para a sua comida, como também para a comida dos seus senhores, que as escravas, que as negras eram levadas para as fazendas, para servir como mucamas, como cozinheiras lá das senhoras. Então, vou mostrar para vocês o feijão preto de influência também africana. Deixa eu abrir para que vocês possam ver. Aqui, ó, o feijão preto. Já pensou, gente, sem o feijão preto hoje? Difícil, né? Outra coisa é o inhame, essa raiz que eu também comia muito, mas eu não sabia. E como é bom a gente conhecer as coisas, não é verdade? Esse inhame, olha, ele é também de influência africana. Os negros, quando chegaram aqui, eles não sabiam onde tinha o inhame e eles substituíam pela mandioca, mas a sua origem mesmo é o inhame. Outros também temperos que eles gostavam de usar muito foi o leite de coco e o azeite de dendê, que eles utilizavam muito na sua culinária, porque os africanos, eles amam a pimenta. Foi eles que trouxeram também essa ideia da pimenta malagueta. Como às vezes aqui não tinha, eles temperavam a sua comida com azeite de dendê. Agora, as comidas prontas. O que será que eles trouxeram? A feijoada, isso mesmo, a feijoada que nós adoramos e amamos é de origem africana. Não era bonita como a gente conhece hoje, com laranja, com couve. Antes eles utilizavam os restos que os senhores deixavam e jogavam, resto de porco, e eles iam juntando isso para poder fazer o seu alimento na senzala. Outra influência deles é o vatapá baiano, que a gente trouxe aqui para nossa região, aqui para o Acre, que a gente também ama o vatapá. Outra comida que eles utilizavam muito, na comida deles tinha muito milho, é o cuscuz. O cuscuz feito com caldo. Por quê? Eles faziam como um angu, que eles cozinhavam muitas verduras, eles não tinham costume de alimentos fritos, eram mais assados ou cozidos. E quando eles estavam cozinhando os alimentos, a carne, eles retiravam esse caldo e faziam uma papa, um angu dali, para eles que era forte, que dava sustância para eles. Outra coisa também é na louça que nós utilizamos hoje, que é a cerâmica. A panela de barro e a própria cerâmica, também os desenhos característicos também da cultura negra. Agora, mexer uma panela sem uma colher de pau, vocês já pensaram nisso? Influência africana, influência negra aqui no nosso Brasil. A colher de pau, já pensou mexer uma panela de polenta ou mesmo uma galinhada, o vatapá, sem a colher de pau? Então, crianças, vocês viram como a influência afro é imensa no nosso país, se transformou em influência afro-brasileira, porque já se misturou em nossas próprias raízes e está em todo local. Tanto que às vezes a gente nem percebe e a gente nem diferencia o que é o de um e o que é de outro, porque é tudo nosso. Faz parte do nosso Brasil, da nossa criação. Agora eu vou falar para vocês uma história muito interessante. Como eu falei para vocês, temos que conhecer para aprender a amar cada vez mais. Vamos a partir agora ouvir mais essa história? Vou contar para vocês a história do menino de todas as cores, texto de Luísa Soares. Vamos ver como o amor é importante para tudo. Vamos lá? Era uma vez um menino branco,
branco como a neve, branco como o leite e branco como o açúcar, que é bem docinho. Esse menino vivia numa vila onde todos eram branquinhos como ele. Brincavam dizendo, ai, como é bom ser branco como leite. Porém, um dia, esse menino branquinho resolveu conhecer outras coisas e ir embora. No seu barquinho, ele atravessou o oceano até chegar na terra dos meninos amarelos. Foi quando ele olhou e brincava com esse menino. Ai, como é bom ser amarelo como o sol, amarelo como o girassol. E eles brincavam de pular elástico, de faz de conta, até que um dia o menino branco resolveu ir conhecer outras coisas. Então, novamente no seu barquinho, ele foi e viajou entre os mares e oceanos até chegar na terra dos meninos vermelho cor de fogo, cor de cereja. E eles brincavam de escravo de Jó e de faz de conta, até que um dia o menino branco resolveu ir embora no seu barquinho e caminhar por outros mares e oceanos até chegar novamente numa terra de quê? De meninos marrons. Ele olhou e brincou, como é bom ser marrom, da cor da terra, da cor das árvores, e brincaram de pular elástico, de faz de conta, até que um dia o menino branco resolveu entrar no seu barquinho e conhecer outros mares e oceanos, e por ali ele foi, até que chegou na terra dos meninos negros, preto como a noite, preto como as azeitonas. Ai, como eu gosto de azeitonas. E vocês? Eles brincaram de pular corda, de pular elástico, de escravo de Jó, de faz de conta, até que chegou um dia que o menino branco resolveu voltar para casa. Tava com saudade de casa. Então, no seu barquinho, ele entrou em mares e oceanos até chegar na sua casa. Quando foi um dia, o menino branco foi para sua escola. Na escola, a professora pediu para ele desenhar crianças. Então, enquanto as outras crianças desenhavam meninos brancos em folhas brancas, esse menino desenhou meninos coloridos. Desenhou meninos coloridos, porque ele viu que ele conhecia muitos meninos e ele desenhou em roda todos esses meninos coloridos e ali ele brincou com eles no papelzinho e mostrou para outras crianças que existem meninos de todas as cores. Inclusive, ele colocou em seu coração que agora o coração era o quê? Preto também. E o seu coração era o quê? Vermelho. E o seu coração agora também era marrom. E agora o seu coração era o quê? Amarelo. E ele viu que no coração dele, sendo colorido de todas as cores, ele amavam todos e respeitavam todos. Então é isso, crianças. Nós aprendemos sobre todas as cores, sobre o respeito, o preconceito e toda essa influência negra no nosso país. Para essa e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, crianças!